Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar a propósito de um e-mail de uma ouvinte que pergunta, Eduardo, olá, boa tarde, como é que há de lidar com o facto de preferir que a filha passe mais tempo com os sogros do que com os próprios pais? É porque isto também lhe tem trazido, enfim, algumas sensações menos agradáveis, acha que está de alguma forma a afastar os pais, mas acha que os sogros têm mais jeito com a criança. Isto é um dilema, Eduardo. Olá, Judite, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judite, é um dilema... Bom, é sempre um dilema muito grande quando se trata de confiar um filho aos avós, porque há sempre este sentimento mais ou menos oculto de que em condições normais os avós de primeira são os nossos pais e os outros são os avós de segundo grau, digamos assim. E portanto, numa circunstância dessas, evidentemente que quando uma mãe faz uma observação em relação a um filho, ou uma sogra faz em relação a um filho, evidentemente que a pessoa até pode zangar-se com a mãe, mas com a sogra fica ali um mal-estar, às vezes indisfarçável. Aqui é um bocadinho contrário, não é? É, no fundo, a mãe ter a noção de que os seus próprios pais, por mais generosos e por mais avós que queiram ser, por mais que se disponibilizem, ainda assim talvez não sejam tão avós ou avós tão consequentes como os sogros. E nessas circunstâncias eu acho que é de facto uma situação muito, muito, muito delicada, porque como é que nós vamos agradecer muito aos nossos pais por toda a generosidade que eles têm para com os nossos filhos e declinar esta disponibilidade de confiar os nossos filhos aos seus cuidados, enquanto o fazemos em sentido contrário com os nossos sogros. É muito difícil, evidentemente, se trata de como se usássemos os nossos filhos para magoar os nossos pais, que é tudo aquilo que nós não queremos, mas admito que tenha que haver escolhas, porque em algumas circunstâncias há alguns avós que são mais atentos, às vezes não são tão distraídos, às vezes literalmente distraídos, e portanto a sua distração às vezes pode pôr de facto uma criança, enfim, numa situação mais delicada, mas não vejo que haja outra solução que não seja com muita delicadeza e com muita ternura explicar aos nossos pais que se calhar ficamos mais descansados ao deixar as crianças com os outros avós, mas admito que por mais que os avós aceitem e acatem, fiquem de coração partido. Mas ao mesmo tempo que está a descobrir os seus pais enquanto avós, esta ouvinte também está a reavaliar o desempenho dos seus pais. Ela é filha única, esta nossa ouvinte, também tem só uma filha e ao ver certas atitudes, certas palavras que os avós, os seus pais dirigem à filha, olha para trás e pensa também naquilo que eles lhe diziam e parece que está aqui num processo de reavaliação dessa relação. Isto ainda complica mais todo o processo. Não, complica significativamente, Bruno, porque complica até porque admito que a determinada altura estes enredos da mãe com a filha se misturem e, portanto, os avós comecem a ser honorados com juros de mora em relação a coisas que terão feito, que porventura hoje não terão o mesmo peso,
ou se calhar talvez não tenham sequer o mesmo impacto que esta mãe imagina. Mas eu também tenho medo disto, para lhe dizer a verdade, porque por mais que eu perceba uma atitude protetora, às vezes estas atitudes têm um bocadinho de ajuste de contas, ou seja, magoaram-me aqui ou ali no meu crescimento e às vezes nós não ponderamos outras coisas, que os nossos pais, entretanto, crescem, que aprendem com as asneiras que fizeram connosco, que seguramente como avós são muito melhores pais do que em muitos aspectos terão sido como pais e portanto eu tenho medo que a determinada altura, se for sobretudo por esta variávelzinha que acaba por estar em consideração e que a leva a tomar as decisões que entretanto vai tomando, eu tenho medo que isto possa ser mau, porque prejudica os pais, compromete de alguma forma a relação que tem com eles, e se calhar depois nunca resolve aquilo que todos nós precisamos de resolver, não é? Porque quando nós percebemos, por exemplo, o avô, que em muitas circunstâncias parecia como pai, claro, às vezes mais distante, com um olhar mais austero e às vezes até despertando uma pontinha de medo. Quando nós percebemos que o neto despenteia o avô, faz 30 por uma linha com o avô, etc., isso também nos ajuda a perceber que, afinal, as imagens que guardamos de um pai podem não ser milimetricamente aquilo que ele é hoje. Se calhar ele encolheu-se muito enquanto pai, agora desinibe-se enquanto avô, e isso ajuda a fazer um processo de reconciliação. Quando esta variável, que se prende com tudo aquilo em que eles falharam comigo, podem vir a replicar na minha filha, isto corre o risco de ser demasiado linear e, porventura, injusto. Injusto em relação aos pais, injusto em relação a esta nossa ouvinte, porque, de alguma forma, se calhar nunca vai consertar ou costurar tão bem esta relação de aproximação com os pais como era suposto, e, se calhar, injusto em relação à filha, porque ter 4 avós a amar descaradamente uma neta, bom, isso é um contraditório que nunca mais acaba, e uma neta fica a agradecer generosamente tantas doses de amor e, portanto, a perder, talvez não perca assim tanto. Uhum. E amam de forma diferente os avós. Esta ouvinte parece que transmite a mensagem, passa a mensagem aos pais de que há uma forma certa de ser avô e de ser avó e que não é a deles. Pois, essa é a parte que eu acho, porventura, mais preocupante, não é? Porque eu acho muito importante, acho muito importante que os pais se informem, que leiam, que naveguem pelas redes sociais, que vão construindo ideias daquilo que é suposto que possa ser um avô, mas eu também tenho medo, porque às vezes não têm o discernimento suficiente para fazerem a síntese indispensável de todas essas coisas que vão lendo, ou às vezes tenho medo que comprem modelos prontos a vestir, que depois não correspondem de facto à verdade. E se esta nossa ouvinte construiu uma ideia com um perímetro mais ou menos apertadinho daquilo que deve ser um avô ou uma avó, mas evidentemente, por mais que estes avós possam ser as pessoas mais inacreditáveis do mundo, nunca estão aquém, porque uma coisa é um fato por medida, muitas vezes desenhado por pessoas que se calhar nem sequer são pais, que faz diferença, que não têm filhos e, portanto, às vezes nem sequer têm muito a ideia do que é uma função de avô ou de avó, mas que se aventuram a definir um conjunto de parâmetros que muitas pessoas compram sem quaisquer reservas e que depois dão este tipo de desencontros graves. Eu acho que quem faz este tipo de sugestão tem que ponderar muito bem em relação ao que está a fazer, porque muitas vezes prejudica muito mais pessoas do que aquelas que ajudam. E depois, só para terminar, há aqui uma questão esta ouvinte preocupa-se que os seus pais contabilizem o tempo e digam a minha neta passa mais tempo com os outros avós do que connosco. Não olhando para este caso, mas olhando de forma geral, isto pode ser um problema? Esta divisão não igual entre avós? Não pode. É sempre um problema. Sempre um problema. E ainda bem quando os avós dizem isso, Judito. Porque os avós, não estando com uma calculadora no lugar do coração, no fundo,
vão estando muito atentos a estes pormenores todos. Quando eles se desabafam, eu fico muito mais descansado. Há, assim, algumas cenas à italiana, mas, no fundo, há ali pontes que fazem com que as pessoas pensem, provavelmente eu vou ter que ter outros tipos de cuidados, em relação aos meus pais, e coisas desse género. Agora, quando os avós não contabilizam para fora e ficam a moer estas contas para dentro, bom, é dramático, porque se com um neto pode-se perder a relação com um filho, que é tudo aquilo que era suposto que o neto não trouxesse a uma família. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continue a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e também ouvir-nos em podcast ou no site do Observador. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um grande abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.